Tudo bem com vocês? Professora Cássia, de novo. Hoje, para falar sobre um assunto complicadinho. Vou enganar, não. Hoje a gente vai falar sobre as figuras de sintaxe ou figuras de construção. Espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando aí para fazer as atividades, estejam todos com saúde e animados para começarmos mais uma aula. Então, quando a gente está falando de figuras de sintaxe ou figuras de construção, primeiro a gente tem que lembrar que essa ideia de figuras de sintaxe, ela vem da ideia de figuras de linguagem. Então, primeiro vamos pensar o que são as figuras de linguagem, combinado? O que são as figuras de linguagem? A nossa língua é muito rica, então a gente possui vários recursos para conseguir passar as nossas informações, para passar o que a gente quer da maneira mais clara possível, às vezes de uma maneira mais bonita, de uma maneira menos dolorosa. Então a gente tem vários recursos para se comunicar, tá? A gente tem várias maneiras de completar, de concluir a nossa comunicação. Esses recursos que a gente tem e que permitem que a gente atribua um novo significado a uma palavra, que a gente amenize, tá? Alguma expressão, algum critério da nossa comunicação, são chamados de figuras de linguagem. Então, são os recursos expressivos que a gente tem para gerar um efeito no discurso, tá bom? Para dar um novo sentido a uma palavra, para amenizar alguma situação. Esses são as figuras de linguagem, os recursos que a gente tem para transformar a nossa comunicação, transformar o nosso texto, tanto verbal e escrito, de maneira escrita, quanto falado. Então, olha o que a gente tem aí. Olha os versos que a gente colocou. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. O que a gente tem? Um poema, combinado? Se é um poema, você sabe que o poeta ele tem aquela ideia de dar, às vezes, sonoridade ao texto, de manter um ritmo. Olha o que ele fez para garantir esse ritmo, essa sonoridade. Primeiro, ele trouxe a frase completa. O mar é lago sereno. Nos próximos versos, para manter esse ritmo, para manter essa sonoridade, ele resolveu tirar o verbo é. Ele colocou o céu, um manto azulado, que é o mesmo que eu dizer, o céu é um manto azulado. O mundo é um sonho dourado. Mas ele não precisou, ele não quis repetir o verbo é, justamente para conferir a esse poema mais sonoridade, mais ritmo, ok? Para fluir de uma maneira mais bonita. Essa ideia, esse recurso que ele utilizou de omitir esse verbo, é uma figura de linguagem. Por quê? Porque é uma maneira de transformar o meu texto, de dar a ele uma cara nova. Então, esses recursos são as figuras de linguagem. Temos várias figuras de linguagem. Figuras de som, figuras de construção, que são as que a gente vai ver agora, as figuras de pensamento. Então, cada uma tem uma função específica. Hoje, a gente vai ver as figuras de construção, ok? E por que eu chamo de figuras de construção? Para a gente estudar as figuras de construção, a gente precisa dizer o seguinte: se eu estou falando de figuras de sintaxe ou figuras de construção, eu estou pensando na organização da minha frase, do meu período. Então, eu estou pensando como é que o meu período funciona, como um termo se relaciona com outro e etc. Isso é a sintaxe, lembra que a gente estuda as funções das palavras, como elas se organizam dentro de um período, dentro de uma frase. Ok. Pensando nisso, a gente tem que pensar o seguinte: normalmente, numa ordem direta, na ordem comum que a gente tem da língua portuguesa, eu tenho a seguinte organização. Primeiro aparece o sujeito, depois aparece o predicado e logo em seguida o meu complemento. Então, eu tenho essa ordem, né? Sujeito, predicado, complemento. O que eu posso fazer? Eu posso promover alguma alteração nesses elementos, que pode ser uma inversão, pode ser incluir um termo, omitir um termo. Essas alterações que a gente pode fazer na organização do período ou da frase, é o que a gente vai chamar de figuras de construção.
Então, o que é uma figura de construção? É uma alteração, uma ruptura, tá? Uma quebra nessa sequência lógica de sujeito, predicado e complemento. Qualquer alteração que eu faça nessa ordem, nessa sequência lógica, eu vou chamar de figura de construção. Primeira figura de construção que eu vou ter aí, e eu vou mostrar para vocês, que tem a ver aí com essa quebra, com essa sequência, é a seguinte: é a elipse. O que é uma elipse? Elipse é a omissão de algum termo da minha frase, mas que é facilmente identificável pelo contexto. Então, eu vou omitir uma palavra, eu não vou colocar aquela palavra, mas você vai saber do que eu estou falando, mesmo que ela não esteja presente ali. Olha o exemplo que a gente tem aí. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Essa foi a frase que eu coloquei. Ó. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Eu não coloquei para você, nessa frase, a palavra havia. Eu não, na verdade. O Machado de Assis, desculpa. O autor não utilizou a palavra havia. Ele não escreveu. Mas mesmo que ele não escrevesse, mesmo que ele não tenha colocado a palavra havia, quando eu utilizo na sala apenas 4 ou 5 convidados, já fica subentendido que há essa palavra aqui, havia. A ideia é essa, você conseguiu entender perfeitamente, mesmo que não houvesse essa palavra. Quando eu faço isso, eu omito um termo, mas você consegue identificá-lo através do contexto. A gente vai dizer que a figura de construção utilizada foi a elipse, ok? Então, essa é a primeira. Omissão de um termo que é identificado pelo contexto. Fácil. Vamos para a próxima. A próxima é o zeugma. O que é um zeugma? Ele é o primo aí da elipse, tá? Vamos combinar que ele é o primo da elipse. Por que ele é o primo? Porque ele também é uma omissão. Eu também vou omitir um termo. Só que agora eu vou omitir um termo que já apareceu antes. Então, primeiro, tá? Eu utilizo aquele termo. Agora, na segunda oração que vai aparecer, ou na terceira, eu vou esconder esse termo para não repeti-lo. A gente utiliza muito esse recurso numa redação, por exemplo, para não ficar repetindo toda hora a mesma palavra. Em alguns momentos a gente pode omitir essa palavra e mesmo assim você entender o que eu estava querendo dizer. Olha aí o exemplo que a gente tem. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Então, nem ele entende a nós, nem nós, é como se eu dissesse, entendemos a ele. Viu que eu não precisei colocar a palavra entendemos? O Camões não utilizou a palavra entendemos aqui nesse momento. Por quê? Porque ele já tinha utilizado a palavra entende lá na primeira oração. Agora, ele pôde esconder essa palavra, ele omitiu essa palavra. E mesmo assim, a oração fez sentido e você conseguiu entender o que ele quis dizer. Concorda? Então, esse é o zeugma. Quando eu escondo, omito um termo que já apareceu anteriormente. Moleza. Essas duas são muito fáceis. A próxima é a anáfora. O que seria uma anáfora? Anáfora é quando eu repito um termo ou uma expressão várias vezes, tá? Em várias orações no início de cada uma delas. Então, olha para cá. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta. Para que você acha que o Chico Buarque, ele começou todos os versos, né, esses 3 versos com a palavra olha? Por quê? É uma música, ele quis conferir esse som, né, esse ritmo aí, essa sonoridade, e aí ele repetiu a palavra olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta. Então, eu posso repetir a expressão, uma ou mais palavras, tá? Não precisa nem ser uma só, pode ser mais palavras, que estejam repetidas no início dos versos. Não necessariamente precisam ser só versos, pode ser um texto em prosa e aconteça essa repetição aí no início da oração também. Então, molezinha, anáfora, repetição de termos no início dos versos ou das frases. A quarta é a silepse. A silepse, ela é um pouquinho mais complicada, talvez, para alguns, por isso a gente vai ter um pouquinho mais de atenção.
nós temos 3 tipos de silepse. A silepse de pessoa, silepse de número e a silepse de gênero. O que é uma silepse? Você lembra que a gente aprendeu as concordâncias, concordância nominal e concordância verbal. Então, vamos lembrar disso. Concordância nominal. Concordância nominal é quando eu tenho um artigo, um adjetivo, um pronome ou um numeral que concorda com o meu substantivo. Ou seja, se eu tenho um substantivo no masculino, o artigo, o adjetivo, o pronome ou o numeral também devem ficar no masculino. Se esse substantivo está no feminino, esses também deverão ficar no feminino. Então, eu vou te dar um exemplo. A menina é bonita. Eu usei menina, que é o substantivo feminino, então o artigo a também ficou no feminino. Agora, se eu digo o menino, troquei menino, substantivo masculino. Então, o artigo também ficou no masculino. Se eu coloco essa frase no plural, o artigo também vai para o plural, o substantivo também vai para o plural. Isso é a concordância nominal, concordância de nomes. Além da concordância nominal, nós temos também a concordância verbal. O que é uma concordância verbal? É porque o meu sujeito tem que concordar com o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se eu tenho um verbo que está no plural, o meu sujeito está no plural. Se o meu sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. Então, eu digo o seguinte: nós vamos à praia. O sujeito é nós, um sujeito que está no plural. O verbo é vamos. O verbo também deve estar no plural. Isso é a concordância verbal, certo? Agora que a gente já relembrou essas ideias aí de concordância, vamos pensar o seguinte. Na silepse, às vezes, a concordância ela não vai ser feita pelo conteúdo que está expresso ali na minha oração, mas pela ideia que aquela palavra, que aquele termo traz. Como assim, professora? Vamos lá. Isso daí vai destoar, inclusive, da norma padrão da língua portuguesa, porque, de acordo com a norma padrão, a gente tem que seguir à risca essas regrinhas de concordância, certo? Olha o que vai acontecer numa silepse de número, por exemplo. Número é aquela ideia de singular ou plural, ok? Então, vamos lá. O senhor não duvide. Tem gente neste mundo que matam só para ver alguém fazendo careta. Olha isso. O que aconteceu aí? Um problema aí de concordância verbal. É um problema? Nesse caso, não. Nesse caso, é uma figura de linguagem, uma figura de construção. É a nossa silepse. Por quê? Eu tenho um sujeito gente. Mas gente é um sujeito, é uma palavra que está no singular. Agora, gente, são várias pessoas ou é uma pessoa só? São várias pessoas, concorda? Então, a ideia que a palavra gente me traz é de que são várias pessoas. Se eu pego o meu verbo e tenho que concordar com a palavra gente, se gente está no singular, o verbo também deveria ficar no singular. Então, o correto, né, o que está de acordo com a norma padrão, é que a frase fosse: tem gente neste mundo que mata. Só que o cara foi lá e utilizou matam. Ele colocou o verbo no plural. Por que ele fez isso? Porque nesse caso, ele está concordando o verbo com a ideia que a palavra gente me transmite, de que são várias pessoas. Então, várias pessoas matam. Por isso, é uma silepse de número, porque na verdade aqui o meu verbo ele está concordando com a ideia que o sujeito me traz, a ideia de que são várias pessoas. Perceberam isso? Então a regra é essa, de que o verbo tem que concordar com o sujeito, ok, mas aqui ele está concordando com a ideia que fica subentendida aí na palavra gente. Foi? Muito complicado? Tem que viajar muito? Não. Vocês conseguem, tenho certeza. Próxima. Eu posso fazer também uma silepse de pessoa. Como assim pessoa?
Lembra que no nosso discurso a gente tem primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa do discurso, com quem eu falo. Terceira pessoa, de que ou de quem estamos falando. Então, estamos falando aí de pessoas. Vamos perceber o seguinte. O que parece inexplicável é que os brasileiros é um sujeito que está na terceira pessoa, ó. Eles, terceira pessoa. E aí eu utilizei o verbo persistamos. Persistamos. Quem persistamos? Nós. Esse verbo persistamos está na primeira pessoa. Então, o meu sujeito, ele está na terceira pessoa e o verbo na primeira pessoa. O que aconteceu? Por que eu utilizei essa concordância aí que não está de acordo com a norma padrão? Porque aqui, quando ele disse o que parece inexplicável é o que os brasileiros persistamos, ele está querendo te dar a ideia de que ele também está participando disso. Então, é como se fosse o que parece inexplicável é que nós, os brasileiros, persistamos. Então, mesmo que ele não tenha incluído a palavra nós, tá? A ideia está incluída ali. A ideia de que ele também está participando daquela ação. Por isso, a concordância do verbo foi com a ideia do nós que ficou escondido ali. Não apareceu explicitamente, mas você consegue perceber aí por essa frase, ok? Então, uma concordância aí com a ideia, concordância de pessoa com a ideia, ok? E a última é a silepse de gênero. O que seria uma silepse de gênero? Olha a frase que nós temos. Vossa Majestade está preocupado. Vossa Majestade é um pronome de tratamento que dá uma ideia de feminino, ok? Só que aí, nesse caso, ele estava falando com uma majestade que era um homem. O que ele fez? Ele concordou o adjetivo preocupado com o sexo da pessoa que ele estava falando e não com o gênero da palavra. Então, mesmo que Vossa Majestade seja uma palavra feminina e o adjetivo preocupado deveria estar no feminino para concordar com ele, ele fez essa concordância com a pessoa em si, com o sexo da pessoa com quem ele estava falando. Então, Vossa Majestade está preocupado. Por quê? Porque a pessoa que ele estava falando era um homem. Então, ele concordou com a pessoa e não com a palavra em si. Essa é uma silepse de gênero. Então, silepse tem a ver com concordância, como nós vimos aí, e pode ser de gênero, de número ou de pessoa. É um pouquinho mais complicado? É. Você tem alguma dúvida de concordância nominal ou verbal? Retoma aí os seus conteúdos anteriores, dá uma olhadinha na apostila, revê esse conteúdo para essa figura de linguagem de uma maneira específica ficar mais clara para você. Combinado? Então, a ideia de hoje era só essa, tá? Nós vimos até aqui e na próxima aula nós continuaremos com as figuras de construção. Temos mais algumas para analisar aí, para entender. É bem tranquilo, tá? Mas se você fizer os exercícios das atividades extras e os exercícios da apostila, você vai fixar o conteúdo de uma maneira mais fácil. Combinado? Então, muito boa sorte para vocês, façam os exercícios, muita saúde, fiquem em casa, fiquem bem. Na próxima aula nós nos vemos de novo e continuaremos a matéria das figuras de linguagem. Muitos beijos para vocês!